temos connosco o Sr. Presidente da Junta, o Sr. Maurício, que presida a Junta de Freguesia de São João Batista, do Conselho do Entroncamento. Muito bom dia, desde já muito obrigada por nos dedicar umas palavras. O que é que está à espera deste 14º Congresso da ANAFRE? Isto, no fundo, é um congresso eletivo, é um congresso em que, de facto, é a eleição dos novos corpos sociais para a ANAFRE, e espero que este congresso traga, pelo menos, algumas ideias e até algumas conclusões, de forma que as freguesias comecem a ser mais protegidas. O congresso que vai os corpos sociais que vão entrar, que consigam de facto mais alguma coisa perante o Governo Central, de forma que as juntas de freguesia tenham mais alguns poderes, tenham, conforme lhe foi conferido pela Lei 75, mas também que seja concedido também um envelope financeiro, de forma que as juntas possam cumprir os objetivos para a qual estão eleitas, e espero que este Congresso, de facto, esclareça algumas situações sobre essa matéria. Da parte de alguns dos intervenientes tivemos a oportunidade de ver alguma contestação à ANAFRE e à maneira como tem conduzido determinados assuntos, nomeadamente quanto às competências das juntas de freguesia. Acha que é um problema preocupante a maneira como a ANAFRE trata alguns assuntos, nomeadamente, vamos falar na agregação dessas mesmas freguesias? Bom, quer que nós queiramos, quer não pode haver nunca consensos nestas coisas. E há pessoas que, de facto, tiveram algumas intervenções, na minha opinião, talvez um pouco abusadoras contra a ANAFRE, outras muito a favor da ANAFRE, mas é preciso nós não esquecer que existe, quer nós queiramos, quer não, existe política numa estudo, que a ANAFRE é composto por vários partidos políticos, e ainda bem que são por todos os partidos políticos, e é sempre difícil haver alguns consensos nesse aspecto. Mas eu estou convencido que a ANAFRE vai conseguir levar a efeito para aquilo que está a ser eleita. A Junta de Freguesia de São João Batista, presumo, não sofreu qualquer tipo de anexação, correto? Não, a Junta de Freguesia de São João Batista manteve-se, o entroncamento tem duas juntas, a Junta de Freguesia de São João Batista manteve-se, tal como existia já anteriormente, mas luta com muitas dificuldades, como já foi dito aqui por alguns dos nossos colegas, de facto, porque as competências que lhes são conferidas não são acompanhadas, como eu referi há pouco, de um envelope financeiro, pelo que, se não for a Câmara a exercer essas competências, é muito difícil as juntas, de facto, poderem funcionarem como deve ser. Sr. Presidente, muito obrigado e um bom congresso. Neste 14º Congresso da ANAFRE, que está a ser realizado aqui em Aveiro, temos connosco Nuno Fonseca, Presidente da Junta de Freguesia de Rio Tinto. Sr. Presidente, muito bom dia. Desde já o nosso muito obrigado por estas palavras que nos vai dedicar. Eu perguntava-lhe em primeiro lugar o que é que está à espera deste Congresso. Este Congresso tem uma particularidade diferente de alguns outros que tivemos nos últimos anos. Há uma mudança na liderança da ANAFRE. O Partido Socialista, pela vitória que teve nas últimas eleições autárquicas, é agora detentor da maioria das freguesias de Portugal e, portanto, só aqui há logo uma mudança no paradigma político. Portanto, o PS vai assumir, a partir de hoje, nas eleições que decorrerão amanhã, o PS vai assumir a liderança da ANAFRE. A partir daí, esperamos que haja alguma afirmação desta associação contra algumas das políticas que neste momento este governo está a atacar, não só o país, os municípios, mas principalmente as freguesias, as agregações, as leis de compromissos, os financiamentos, essas questões todas. Mediante das suas palavras, pode-se entender que estes discursos, um tanto ou quanto inflamados, mais dirigidos até à própria mesa do que à Assembleia, sejam realmente devido a essa mudança de paradigma política cá em Portugal. Sim, o presidente da ANAFRE era de uma força política do PSD e, portanto, há dentro da ANAFRE ou dentro dos presidentes de junta, nomeadamente mais até à esquerda, junto de algum grupo de presidentes de junta do PCP, que consideram que a ANAFRE deveria ter tido um outro comportamento nesta lei das agregações e, portanto, estes discursos inflamados são um bocado um foco disso, portanto, não são virados mais para o Conselho Diretivo, que está sentado está atrás da mesa do Congresso, e os discursos são muito mais virados para o Conselho Diretivo, que agora cessa funções. Esse Conselho Diretivo mudando realmente de mãos e de cor, o que é que espera que ele faça diferente do atual?
O que eu espero sinceramente, e o que está mais ou menos acordado, e é um dos programas, e é uma das linhas do programa político de quem será o futuro presidente da ANAFRE, é que nós vamos reavivar e vamos voltar a pôr em cima da mesa esta lei da agregação de freguesias, e que vamos voltar para que não seja uma questão de desagregação global das freguesias, porque eu acho que isso é um processo que já está em andamento e dificilmente. Agora, há muitas questões que têm que ser resolvidas e a lei não pode ser cega. Nós temos o caso ontem de um presidente de junta que falou, tem uma freguesia que a agregação é maior do que a Ilha da Madeira. A Ilha da Madeira tem 11 municípios e 54 freguesias e, portanto, ele sozinho é maior do que a Ilha da Madeira. Portanto, esse tipo de atrocidades têm que ser corrigidas, muito brevemente. Sr. Presidente, um bom congresso e, uma vez mais, muito obrigado pelas palavras que nos dedicou. Muito obrigado. Quero por todos eles que aqui estamos reunidos. Na história da ANAF, tivemos congressos em que pedimos a união das nossas freguesias para sermos mais eficazes e mais fortes. Tivemos congressos em que reclamamos mais poderes e mais meios para mais trabalhar. Tivemos congressos em que exigimos mais respeito e dignidade para a nossa proximidade às populações e pela qualidade do nosso trabalho. Tivemos um congresso em que pedimos para não acabarem com as nossas freguesias e com o voluntariado que lá prestamos, porque as nossas freguesias não foram responsáveis pela má governação que muitos andaram fazendo por esse país fora, nomeadamente governos, muitas câmaras municipais, alguns bancos e muitas empresas. Temos então connosco uma das figuras importantes deste 14º Congresso da ANAFRE. Temos o Sr. Fernando Vieira, que é o Diretor Nacional da ANAFRE. Vice-Presidente, Sr. Fernando Vieira, um muito bom dia e muito obrigado já pelas palavras que nos vai dedicar. O que é que espera que saia deste Congresso? Essencialmente, porque uma ANAFRE reforçada é o que é necessário. Nós temos que ter a noção, os seus Presidentes de Junta, de que para conseguirmos mais que aquilo que temos conseguido ao longo destes anos junto do Governo, temos que ter os Presidentes de Junta juntos, unidos, todos lutar para o mesmo lado, e por isso temos que sair daqui reforçadíssimos, porque senão será um descalabro quando tivermos que negociar a nível governamental. Por isso, é isso que eu desejo. Tem-se visto alguma contestação para a mesa? Acha que se deve, de alguma forma, à mudança do paradigma político do PSD para o PS a nível das autarquias? Não entendo por aí. Eu acho que, quer dizer, foi muito doloroso para os seus Presidentes de Junta o processo da reorganização administrativa. Esta junção das juntas de freguesia, a aniquilação de 1000 e poucas freguesias, foi muito doloroso. E isso é uma ferida que nos deixa muito ainda doridos. E por isso é normal que num debate destes, em que estamos aqui sob uma pressão ainda grande, de muitas juntas que não querem e nem desejam, e as populações junto de nós reclamam que não foi a melhor solução, que haja algumas tensões e algumas posições assim um pouco mais abertas, frontais, mas eu acho que isso é normal e que vamos todos recuperar, vamos certeza absoluta com os novos órgãos diretivos que vão entrar, se calhar com outra força, com outro ponto de vista e forma de ver as coisas, que a gente possa continuar a estar unidos, porque é necessário. A ANAF é muito importante no contexto nacional em termos de palavras junto das populações. Como vice-presidente da ANAFRE, mas mais importante, como um autarca com uma longevidade reconhecida, acha que de alguma forma a ANAFRE podia ter ido mais além na pressão sobre essa anexação de freguesias? Se calhar sim, a gente também não somos perfeitos na nossa atuação. Eu tenho consciência, enquanto vice-presidente da ANAF, e 31 anos que tenho como presidente de junta, que fiz tudo o que era possível junto do governo, mesmo o governo sendo da minha cor política, eu não deixei de contestar, estar a reclamar junto do governo, e acho que fiz tudo, mas reconheço que se calhar ainda podia-se fazer mais alguma coisa, mas pronto, quer dizer, são situações que nos passam. Nós, o único para mim, não é falha, um esmorecimento, depois daquela grande manifestação que fizemos em Lisboa, com 200 mil pessoas das juntas de freguesia, foi uma pena não termos podido ir mais longe um bocadinho, ter aproveitado aquele elan dos 200 mil pessoas que ali estavam, que foi uma manifestação ordeira, com muito charme, em que os próprios membros do governo reconheceram a dignidade das pessoas que fizeram aquela manifestação, mas a ANAF depois aí parou um bocadinho. Não lhe posso explicar porquê, quer dizer, não sei se não tivemos força bem mais longe, mas também é para nós doloroso a forma como nas reuniões com o governo nós
debatemos, nós pomos os nossos pontos de vista e às vezes vimos por argumentos tão fúteis, tão desnecessários, que depois uns meses mais tarde dizem, vocês tinham razão, mas naquela altura não foi possível. Isto também desgasta. E se calhar nós também, reconheço como vice-presidente, um homem da ANAF, que não fomos se calhar mais, não podíamos ainda dar mais uns passitos. Pronto, mas paciência, espero que estes meus companheiros nos vão substituir, porque agora é a minha vez de descansar, que nos venham substituir, que possam dar esse passinho que nos faltou. E eu estou convencido que se os presidentes juntos se unirem, se trabalharmos todos em conjunto, com as nossas divergências, porque é normal, nós no próprio Conselho Diretivo são 3 forças políticas que estão lá representadas, nós temos as nossas divergências, os nossos debates, até mesmo entre colegas da mesma força, mas depois cá para fora sai a unidade, sai aquilo que é necessário demonstrar, que é a força da ANAF, a força dos presidentes juntos, é isso que eu espero. As freguesias estão de alguma forma a fazer uma travessia no deserto em termos financeiros nesta altura. Acha que, pegando nessa palavra travessia no deserto, acha que isso vai prolongar por muito mais tempo ou acha que a curto prazo poderá terminar? Não. Poderia ser a curto prazo se a crise nacional estivesse a diluir. Ainda não está. Ainda está muito difícil. Chegamos apesar de haver sinais ótimos na economia, ainda não se pode dizer que isto, nos próximos 2 anos, nós tenhamos um país calmo, sereno e economicamente financeiro, sustentável. E as juntas de freguesia dependem muito disso. Por isso, quer dizer, ainda estamos numa travessia, vai continuar mais uns mesinhos, se não um ano e meio. Mas eu penso que, para meio do mandato destes presidentes de junta, a situação, o deserto acaba e que é possível depois trabalhar-se em conjunto para conseguir as leis que está-se a forjar, das competências, transferência de verbas. Ainda não é aquilo que queremos, tiraram-nos bastante dinheiro, recuperá-lo não vai ser fácil, porque o argumento é sempre, a economia nacional também está mal, nós também estamos muito mal, por isso é preciso, de alguma maneira, também alguém continuar a pagar a crise. Por isso eu acho que a travessia do deserto ainda vai ser mais um bocadinho. O cidadão Fernando Vieira despede-se para sempre da vida autárquica? É uma pergunta difícil de responder, porque a gente que pode ter hoje uma posição, daqui a uns tempos, se calhar pressionado por algumas questões, pode alterar. Mas a minha intenção neste momento é, na realidade, afastar-me, estou reformado, e fazer, não é a travessia no deserto, mas fazer assim um ano sabático, um descanso, porque eu para um presidente de junta que durante 31 anos do presidente e 37 de autarca, desde 77 que eu ando por aqui, não ter noites de semana, nem ter fins de semana, ao longo destes anos todos, é muito desgastante, pesa muito. E por isso eu acho que mereço uns anitos, podem ser muitos, poucos, não sei, depois também a saúde também o dirá, que eu preciso agora de um bocado de descanso, um bocado de abertura, e eu estes últimos 4 meses, olha que eu tenho me sentido bem nesta missão de reformado. Mas os autarcas, a população, quem precisar de mim, eu continuarei disponível para ajudar, para colaborar, porque a minha experiência esses anos todos pode ter algum valor e pode ser aproveitada. Por isso eu tenho dito aos colegas, e há aí colegas que já nos estão a falar, que estou disponível para colaborar com eles, para os ajudar. Por isso eu não posso dizer que a vida autárquica desaparece. Agora que a função autárquica, esta vai parar um bocadinho, e evidentemente daqui a 4 anos poderá dizer, então qual é a sua... É evidente que eu gostaria, e sempre disse, que gostaria de acabar a minha vida autárquica na Câmara, por exemplo. Acho que era justo que ao fim de 37 anos, 31 de Presidente Junto, que a Câmara fosse o meu objetivo final. Pronto, não estou a dizer que daqui a 4 anos estou em condições para ir concorrer a uma coisa dessas, mas se me aparecer, se calhar já sou capaz de ser tentado a aceitar. Mas se não, cá estarei, depois depende também da saúde. Nós já tenho 66 anos, não é uma idade que... Está aí um jovem. Eu sei que sim, a gente me diz, mas a saúde... E sabe que a gente, com o ritmo que levou nestes anos todos, parar de repente, pode também trazer alguns problemas mentais. E eu espero ser firme e aguentar-me nisso. Por isso eu estou a trabalhar em casa. Eu só em março é que me despeço de tudo, porque eu também sou ainda coordenador distrital da ANAF. E por isso a distrital só acaba em 31 de março. Por isso até lá ainda vou 2 mesinhos mais de trabalho. 2 mesinhos de trabalho. E também sou presidente da Assembleia Distrital do Porto, do Distrito do Porto, por isso também ainda dura até abril. Eu ainda tenho estes 2 mesitos para ainda fazer alguma coisa, adaptar. E depois, olha, tenho mesmo que dizer, vamos ver, e daqui a 4 anos
a gente verá o que é que aconteceu. Depende de muitos circunstancialismos, não é? Depende. Agora para a junta sou capaz, já foi muito tempo, voltar outra vez à junta já não será tão fácil, não é? Não será tão fácil. Sr. Fernando Vieira, um bom congresso, muito obrigado e as maiores felicidades para a sua vida futura. Mãe, obrigado pelo convite, por aqui a te vir, e Deus queira que, na verdade, aquilo que eu gostava que acontecesse é que as juntas saíssem aqui reforçadas e a ANAF fosse uma grande associação. É isso mesmo. Fernando Vieira, muito obrigado uma vez mais. Boa tarde. Temos um novo interveniente neste congresso, temos o Sr. Carlos Rita, que vem das Ilhas, vem do Faial. Já agora, qual é a freguesia do Sr. Carlos Rita? É a freguesia dos Flamencos, portanto ele fica junto à cidade da Horta. Sr. Presidente, embora não sendo um apanágio desta entrevista, um bocadinho da sua freguesia. Trata-se de uma freguesia semi-urbana, portanto é uma freguesia que tem uma característica diferente das outras freguesias da Ilha de Faial, porque é a única freguesia que está no centro da ilha, portanto não é banhada pelo mar. Somos uma freguesia pequena com 1.600 habitantes, portanto, mas uma freguesia aprazível de viver, onde temos procurado fazer, portanto, algumas obras necessárias para a vivência das pessoas da própria freguesia. Sofremos, portanto, tivemos o sismo de 1998 que destruiu praticamente a nossa freguesia, portanto, e procurámos reconstruir de acordo com as normas atuais e de acordo com aquilo que as pessoas, portanto, necessitam para viver. É uma freguesia que lhe apraz governar, vamos chamar assim? Sim, portanto, eu já sou um autarca de longa data, portanto, sou presidente de junta há praticamente 8 anos, mas é uma freguesia que me dá prazer, digamos, de estar à frente. Falando então daquilo que nos traz cá, que é o 14º Congresso da ANAFRE, o que é que espera que saia deste Congresso? Eu espero que a ANAFRE realmente tenha aqui uma pujança e que demonstre de uma vez por todas, portanto, às pessoas e principalmente aos nossos dirigentes do país, que nós somos uma força interessante e que nós somos, digamos, o primeiro elo de ligação com as pessoas. E é esse elo de ligação que as pessoas têm que entender e têm que perceber que estamos cá e nós representamos muito pouco na despesa nacional, portanto, e é isso que nós temos que demonstrar às pessoas, portanto, e é esse, digamos, essa força que nós temos que demonstrar e é isso que tem que sair aqui deste Congresso, é as pessoas perceberem que nós somos, digamos, os primeiros que estamos junto das populações de cada freguesia. Mesmo para terminarmos, não posso deixar de fazer uma pergunta que penso que faz parte, vamos chamar do assunto do dia deste Congresso, uma vez que vai haver eleições amanhã. Satisfeito com a maneira como a ANAFRE conduziu as agregações? Naturalmente não, portanto não é a primeira vez também que venho a um congresso, também tenho que confessar, mas sinceramente não estou satisfeito, portanto não, tanto digamos, se bem que eu até faço parte da Direção Regional, portanto, da Direção Regional dos Açores, mas sinceramente não estou satisfeito porque há algumas situações que percebemos ou compreendemos que as coisas tratam-se mais nos gabinetes e não há assim, digamos, uma abertura mais abrangente. Tem esperança numa nova direção? Sim, aliás, como tive também nesta, não é? Portanto, também portanto, eu penso que toda a gente trabalhou, portanto, e fez aquilo o máximo que pôde. Sabemos que não somos uma força muito forte neste país, porque percebemos que o Governo é que manda, portanto, e quem manda, mas nós temos que demonstrar e temos que fazer um trabalho de casa que seja em benefício das próprias freguesias. Portanto, esse trabalho de casa tem que ser nós próprios assumirmos as propostas, temos que ser nós a tomarmos a iniciativa de enfrentarmos as situações e de propormos ao próprio Governo aquilo que achamos que é o melhor para as freguesias. Mesmo para terminarmos, não acha demasiado politizada uma ANAFRE?
Não, eu penso que as pessoas, portanto, a partir da altura que há eleições, portanto, e depois nós formamos, portanto, ou se forma as associações de freguesias ou associações de municípios, nós temos que separar as águas, e eu penso que os autarcas sabem, na altura certa, a separar essa situação do que é o partido e que é, portanto, o interesse que nós todos temos para o desenvolvimento de cada freguesia. Penso que fazemos isso e sabemos fazê-lo. Sr. Presidente, muito obrigado pelas suas palavras, um bom congresso e um bom mandato. Muito obrigado, igualmente. Obrigado. Para continuar a pedir que não acabem com as nossas freguesias, matéria sobre a qual alguns até estão a dar o benefício da dúvida, seja por razões político-partidárias, legítimas naturalmente, ou até por interesses locais que eu entendo, ou porque o Sr. Presidente da Câmara lá do sítio se tem mostrado diferente e até muito generoso nos últimos tempos. Mas vamos olhar um pouquinho ao que aconteceu no passado. Por razões académicas, estudei o período autárquico que vai desde 1830, quando foram criadas as juntas de paróquia, as antecessoras das nossas juntas de freguesia, até 1855, quando no período da regeneração houve uma grande reforma administrativa que conduziu o número de municípios a um terço. Vejam o que aconteceu. Primeiro, criaram-se muitas freguesias para atender às necessidades locais, que eram aquilo que tínhamos antes desta reforma. Depois criaram-se megas freguesias para atender a problemas de escala e de aproveitamento de energia, o que a pseudo-reforma que agora se quer implementar muito reclama. Depois, muitas dessas mega freguesias ganharam força e reclamaram ser concelhos, porque com o tempo ficaram maiores em termos demográficos e económicos do que as suas próprias sedes de concelho. Depois, muitos destes novos concelhos e muitos dos antigos concelhos tornaram-se tão fracos e tão pobres que as populações reclamavam que as câmaras municipais existentes não davam resposta às suas necessidades e já voltaram a requerer de volta as suas antigas freguesias. E como na democracia, ou até fora dela, a vontade e a força das populações não se despreza, veio um governo que acabou com o Pacto desses municípios, considerando a sua ineficácia e má gestão e considerando que as freguesias eram ainda a melhor resposta de proximidade à vontade das populações. Por isso penso que não demorará muito tempo em que não faltará gente a pedir contas aos que agora nas freguesias se iniciam por reforma, às câmaras municipais que estão a dar andamento ou aos governos que a promoveram. Pois, na minha opinião, daqui a 10 ou 15 anos vão ser as próprias populações a pedir o regresso das antigas freguesias, o regresso dos antigos voluntários, o regresso daqueles que sempre souberam fazer contas ao pouco dinheiro que tinham, o regresso daqueles que estão próximos nas horas difíceis, porque o exercício do poder autárquico e a democracia é muito mais que um problema de proximidade do que escalas ou sinergias financeiras, onde muitas vezes as pessoas não contam ou simplesmente são esquecidas. Talvez uma presença feminina. Temos a senhora Presidente Helena Couto, que é Presidente de uma Junta de Freguesia de São João da Madeira. Senhora Presidente, desde já muito obrigado em nome da NorTV o facto de nos conceder umas poucas palavras. E eu pediria, em primeiro, que nos dissesse o que é que está a achar deste Congresso. Pronto, eu acho que o Congresso está a ser animado e há várias discussões, mas ainda não vi resultados práticos, não é? Eu estava à espera, como é a minha primeira experiência autárquica, estava à espera de ter algumas soluções, algumas orientações, e até agora o que eu vi foi só reclamações, não é? Desabafos, mas não vi qualquer proposta de uma atuação definitiva que nos venha a ajudar. Por exemplo, no meu caso, que sou uma jovem autárquica em termos de, não é de idade, mas em termos da minha primeira experiência, e estaria à espera de haver esclarecimentos sobre a lei, de maneira como fazíamos esta delegação de competências, e não estou a ver que isso tenha acontecido. Está-se a perder muito tempo em criticar a antiga direção, em criticar a mesa, e não numa proposta construtiva para realmente um novo mandato sobre a NAF. Acho que acontece propostas concretas. Vamos ver como é que vamos fazer isto. Vamos fazer esclarecimentos sobre isto. Vamos tomar posições sobre isto. Como é que vamos fazer, não é? E não estou a ver nada disso. Vejo desabafos, cada um à sua maneira, de acordo com as suas necessidades e o que tem acontecido nas suas freguesias, mas não vejo resultados práticos. Isso eu gostaria de ver. Eu sou muito pragmática. Confidenciou-me, antes de começarmos esta conversa, que é nova nestas leis autárquicas, ganhou pela primeira vez a Junta de Freguesia de São João da Madeira, mas qual é a consideração que tece em relação realmente à atuação da ANAF, em relação à agregação dos das freguesias, embora
como é evidente, não foi afetada por isso, visto que vocês só têm uma única freguesia. Mas, de qualquer forma, tenho uma opinião formada acerca da maneira como foi conduzido o assunto. Pois, o que eu estou a dizer assim, nós já éramos associados à NAF, a freguesia São João da Madeira, portanto eu estou há 3 meses na freguesia, portanto não tenho ainda um conhecimento direto para poder estar a falar sobre isso. Agora estaria à espera de que a NAF fizesse um apoio maior, sinceramente, às freguesias. Ainda não senti isso, também pode ser motivo da minha inexperiência, não é? Mas o que é um facto é que eu não sinto isso, não é? Acho que estamos num momento em que houve grandes alterações legais e estaria à espera que a ANAF o fizesse, que viesse esclarecer, que tivesse esse diálogo direto connosco, e não tem, na minha opinião não tem. Não há eu já fiz essa pergunta a outros colegas seus, não tem de alguma forma a sensação de que a ANAF muitas vezes está demasiado politizada? Tenho. Aliás, ontem tive essa noção clara quando fizeram a divisão para os delegados conforme os partidos. Eu acho que não é por aí. Acho que devia haver uma maior diálogo. Seria um órgão que, em princípio, estaria para defender, na sua pluralidade, as freguesias e não politizadas? Na minha opinião, completamente. Sra. Presidente, foi um prazer, um bom mandato e um resto de bom congresso. Muito obrigado.